Meus amigos, gente boa, hoje, sábado, 25 de novembro, 10 horas da manhã, estou recebendo aqui no canal do Poderoso Rosão o doutor Antônio José Maia, que é o presidente da comissão que está fazendo o novo Estatuto do Ceará. E aí eu lhe pergunto, primeiro dou boas-vindas, seja muito bem-vindo ao programa. O Ceará nasce com esse novo Estatuto, doutor? É um novo Ceará que vem por aí? Como é que é? Me explica aí um pouquinho. Um abraço, seja bem-vindo. Bom dia, quero lhe cumprimentar, em seu nome cumprimentar todos os que fazem o canal e principalmente a torcida que está aqui acompanhando e assistindo. E é um prazer para mim, não tem esse negócio de sábado, domingo, feriado, não. Falar de Ceará é qualquer dia e hora da semana. Cara, primeiro, lhe dizer que é um prazer a gente poder fazer parte dessa comissão. Sobre o estatuto, que eu posso lhe dizer é que desde o início nós partimos aqui de duas premissas básicas, né? A primeira é que ali não era local na comissão de fazer valer determinados pontos de vista, que a gente tinha que chegar com o coração, a mente aberta para construir um diálogo fraterno, democrático, saudável, para adaptar o Estatuto do Ceará às normas legais que surgiram ao longo do tempo, né, de quando o nosso estatuto foi aprovado, o atual, para o que virá. Então, posso citar a lei da SAF, a própria lei do Profut, a lei geral do esporte. São mudanças que trazem para o cenário do futebol a necessidade para que os clubes façam a sua adaptação. Essa é uma premissa que eu chamo de formal. Mas tinha outra que eu nela sempre mirei, nunca pensei em fazer diferente, que era oportunizar aos milhares de torcedores que, diferente de mim, que sou torcedor, estou eventualmente na condição de conselheiro e também eventualmente na condição de membro da comissão. Então tenho a chance de estar ali opinando, mas eu não queria fazer isso sem ouvir os outros milhares de torcedores do Ceará. Então, essa foi uma decisão muito bacana da comissão, não é minha, da comissão, em que a gente oportunizou, através de uma plataforma, que todo aquele torcedor do Ceará que se sentisse à vontade, preparado para encaminhar a ideia, proposta, sugestão, assim o fizesse. Democratizou o processo, né, doutor? Esse caminho era um caminho mais difícil, eu tinha compreensão disso, porque a gente, dentro de campo, infelizmente, não encontramos o ponto do doce, vamos dizer assim, na Série B, embora tenhamos um elenco extremamente competitivo, no meu modo de ver, mas nós não conseguimos dar liga e sabia que... Eu até brincava, rapaz, daqui a pouco os 11 nomes mais falados não são os 11 que estão em campo, não, são os 11 aqui da comissão, porque gerou em cima do nosso trabalho uma expectativa muito grande, que é bom, eu não tenho problema com isso, não. Então, não tinha como pensar de fazer diferente. A gente abriu para a torcida, recebemos quase 2.000 propostas, abrimos primeiro para o conselho, depois para os sócios proprietários e depois para o sócio torcedor e para o torcedor de um modo geral, para que apresentasse propostas. Então, a gente tem hoje uma minuta de anteprojeto de estatuto bem encaminhada, adaptando o clube para essas duas premissas que eu falei. Primeira, a legislação que rege o futebol no Brasil e, segundo, o anseio do nosso torcedor. É isso que nós vamos tentar apresentar para o Conselho debater. Depois da reunião que teve no Conselho, e eu participei dessa reunião, fui lá, escutei muito, todos, inclusive o senhor estava lá presente, eu fiquei com uma ideia bem diferente do que era o Conselho do Ceará. A gente que está fora, a gente às vezes diz assim, o Conselho é omisso, o Conselho isso, o Conselho aquilo, não entende bem o processo da dinâmica da política do Conselho. Né? Porque o Conselho que é rachado, que tem alas, ele tem que fazer política para governar. Né? Falar governar do modo que as pessoas entendam. Existem coisas do Ceará que são inexplicáveis, como uma delas, por exemplo, é o dinheiro do conselheiro ir para a diretoria executiva, não fica no conselho. Isso me assustou quando eu soube disso. Né? E há alguma previsão para mudar isso nesse novo estatuto, doutor, ou não? Eu vou responder a tua pergunta fazendo aqui um paralelo. Você imagina que a diretoria executiva é como se fosse... Se o Ceará fosse um município, a diretoria executiva é a prefeitura. O conselho é a Câmara, certo? Então, de fato, quem faz a gestão do orçamento
é o executivo. A gente tem uma ideia de que sim, uma parte desse orçamento precisaria ficar para que o Conselho pudesse fazer os seus atos ordinários do dia a dia. Não é muita coisa, é pouquinha coisa. Tipo, o Conselho vai fazer um café da manhã, tem que pedir recurso. Então, coisa ali, o pequeno, o rame-ramezinho, não é nada. Até porque eu não tenho aqui de cabeça, mas orçamentariamente, essa contribuição que a gente paga é um valor, deve ser o percentual de bem, sei lá, acho que não chega a 1% do orçamento do clube, entendeu? Então, menos do que isso seria para que o Conselho pudesse ter ali aquela vida, comprar uma resma de papel, consertar uma impressora que quebrou, fazer um café da manhã, chamar os conselheiros para um almoço. Ter um mínimo de independência financeira, né? Ter um mínimo de independência financeira. Porque nesse exemplo aí que você falou, as câmeras, elas têm uma autonomia financeira. As câmeras, já há uma previsão orçamentária também delas. Exatamente para isso, né? Duodécimo, no dia a dia isso, e tal. O duodécimo que o prefeito é obrigado até dia 20 de cada mês repassar o duodécimo sob pena de crime e responsabilidade. Então, lógico que ninguém está falando de duodécimo por conselho. É um valor irrisório, um valor muito pequeno para aquelas despesas administrativas ordinárias do dia a dia, entendeu? Coisa simples. Doutor Barreto tem feito um trabalho bem dinâmico. Eu tenho conversado bastante com ele. Nunca se furtou de me dar um retorno. Quando a gente fala de Ceará, eu ligo para ele, imediatamente já me retorna, a gente já conversa. É um cara muito aberto a receber tanto críticas como sugestões. Eu acho o doutor Barreto, assim, nesse processo, o cara certo no lugar certo. E a gente tem uma oposição dentro desse conselho, que essa semana, inclusive, se reuniu, né? Com a ideia, com o convite, era bem explícito, era o convite dos conselheiros do bem. Chega a ser até engraçado isso. Eu te pergunto, Antônio José, quem está dentro do conselho hoje, trabalhando dioturnamente, para trazer um novo estatuto, para democratizar mais o Ceará, para dar voz ao torcedor, para trazer mais transparência, é o conselheiro do mal ou é o conselheiro do bem? Cara, assim, eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu acho que toda reunião para discutir o Ceará ela é bem-vinda. Acho apenas que a instância adequada são as reuniões e assembleias do Conselho, né, para discutir o clube, mas toda reunião que aconteça de um lado, de outro, é até triste a gente falar disso, né? É muito ruim. Eu estava até conversando aqui, você viu ontem a tragédia que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians pegou um 5-1 do Bahia. Em casa. O Corinthians já fez em torno de 300 jogos no seu estádio. Ele já fez em torno de 300 jogos no seu estádio. Só me parece que em 2 ele levou mais do que 2 gols. E um deles foi ontem. E tudo isso a turma tá fazendo referência a isso por conta do problema político que o Corinthians está vivendo, né? Da eleição que vai acontecer agora esse final de semana. Então, cara, enfim, desde que o processo começou, eu já liguei, já procurei, já sentei e me coloquei à disposição de todos os conselheiros da diretoria executiva. Tive uma reunião muito boa logo no início com João Paulo, Alexandre Frota, Carlos Moraes, lá na sala da presidência. Me coloquei à disposição deles, que estava à disposição para ouvir. Óbvio que a gente, quando nós assumimos a comissão, nós 11, não sou eu só, que dissemos que nós tínhamos independência, né? Nós não íamos fazer nada a pedido de ninguém, mas que a gente tinha sim abertura para o diálogo. Recebemos diretores lá em reunião da comissão, recebemos conselheiros mais experientes lá para apresentar sugestões e propostas. Eu mesmo recebi pessoalmente, almocei com alguns desses conselheiros. Então, assim, eu não vi o teu do requerimento, não vi ainda, né? O que eu vi no matéria de jornal é que é uma comissão de revisão. Eu confesso a você que estatutariamente não vejo possibilidade disso, posso estar enganado, mas não vejo. Eu não entendo que revisão, do ponto de vista jurídico, existe uma hierarquia. Só pode revisar algo que eu fiz alguém que é hierarquicamente superior a mim. Como é que uma comissão que é feita de pessoas, conselheiros assim como eu, vai revisar algo que eu fiz? Se eles quisessem discutir o que está sendo proposto, eles não teriam se retirado da comissão, né? Porque eles tiveram a chance de fazer parte dessa comissão estatutária.
né? A comissão que elabora esse novo estatuto. E eles simplesmente se retiraram, né? Pelo que eu sei, não deram nem adeus ao pessoal, não disseram nem tchau. Aí a comissão trabalha, a comissão cria essa possibilidade de trazer o torcedor para perto, essa foi uma jogada maravilhosa, de mestre mesmo. Acho que o torcedor se sentiu representado aí nesse momento, e de repente se monta, através de um jantar, uma sugestão. Eu vou chamar de sugestão, porque, como você falou bem, a gente não sabe o teor do que eles assinaram, o que eles querem propor, de agora tentar revisar o que eles não quiseram propor. Como é que pode um negócio desse? Ora, eu não quis participar, eu não quis propor, mas eu quero revisar o que estão fazendo. É uma falta de bom senso do tamanho do mundo. Como é que vocês da comissão recebem esse tipo de notícia? Como eu te disse, Sam, eu não vou fazer juízo de valor, vou me furtar a fazer isso, porque o que eu quero fazer é se terminar como eu comecei, me mantendo aberto a dialogar, a ouvir, a receber a boa e construtiva crítica, certo? Isso aí não tem problema nenhum, a gente, depois que terminar o texto, deixar esse texto à disposição para que ele seja melhorado, para que ele seja debatido, para que ele seja corrigido. E no mérito, só preciso dizer isso, no mérito, o que está ali não é proposta minha e nem de nenhum outro dos 10 membros da comissão. É proposta que nós catalisamos do nosso torcedor. É um estatuto que propõe uma democratização, uma abertura do clube. Eu acho que a torcida não aceitaria um estatuto ferrolho, um estatuto cadeado. Ela quer um estatuto portão aberto. Então é isso que eu apenas é esse meu ponto de vista, e é isso, para isso que eu vou trabalhar no mérito. Mas na forma eu não entendo como é que pode se pensar em existir uma comissão de revisão, porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai ter a comissão de revisão, aí depois pode ter a comissão de revisão da comissão de revisão, e aí fica o loop eterno, não termina nunca. A instância hierárquica administrativa de revisão do trabalho de qualquer comissão do Ceará não é só a nossa, não. É a Assembleia Geral. Essa, sim, pode revisar o trabalho de qualquer comissão, porque ela é a instância superior. Quando? Você estima quando, mais ou menos, isso vai estar sendo votado? O torcedor vai poder dizer assim, agora a gente tem um estatuto colocado em prática, porque sendo aprovado já de imediato passa a valer, não é isso? Sendo aprovado, lavrado em cartório, né, e automaticamente entra em vigor. Mas, assim, até lá, existe um processo de discussão pelos conselheiros, né, antes de ser levado para a Assembleia Geral. Então, quanto tempo você estima isso? Quanto tempo? Mas é imprevisível, né? É imprevisível. Assim, a gente está caminhando aí para terminar a sugestão, eu estou chamando de antiminuta, anteprojeto do Estatuto, para apresentar ao Comitê Administrativo do Conselho Deliberativo, que aí esse Comitê Administrativo, ele vai deixar o texto à disposição para os conselheiros, estabelecer o rito de votação, de propostas de alteração, de mudanças, de emendas, enfim. Você estima que até o próximo aniversário do Ceará, dia 2 de junho, isso tem se passado, esse processo todo? É imprevisível, mas eu queria muito conseguir que a gente terminasse antes disso. Mas que seria um presente maravilhoso para o torcedor, né? Sim, seria 110 anos do Ceará, já seria 110 anos, né? Com o novo estatuto. Seria maravilhoso. Não, se Deus quiser, isso vai acontecer. As chances do sócio torcedor votar. Muita gente fala assim, rapaz, é um absurdo querer que o sócio torcedor vote, é perigoso deixar o sócio torcedor votar, mas existem critérios que podem ser estabelecidos, né, Antônio José, para isso, né? Lembrando também que quem vai ser votado pelo sócio-torcedor é um conselheiro que está inserido no contexto do clube, que também tem pré-requisito para ser candidato, ou seja, é uma tramitação eleitoral bem decente, né? E bem fácil de ser conduzida quando se pensa nisso, não é não? Sobre o voto do sócio-torcedor, o que eu tenho dito, Sam, é o seguinte. Primeiro, nenhum clube do país hoje que se propuser a fazer a reforma de seu estatuto vai conseguir
passar ao largo dessa discussão. Essa discussão ela é hoje cobrada em todos os clubes. O próprio Flamengo, que passou 4 anos sofrendo, se organizando, sanando as dívidas para entrar num novo momento, que saiu ganhando tudo, não era cobrado disso. Agora que a coisa não está tão boa dentro de campo, o elenco parece que acomodou e tal, nós vimos agora em novembro desse ano, outubro, a torcida levando faixa para o Maracanã, cobrando o voto do sócio. O Corinthians, que a gente falou mais cedo aqui, tem eleição já, acho que desde 2009, com a participação do sócio. Nós temos aqui um caso do Inter, aqui no Brasil. O Inter, em 2006, o Inter já tinha 100 mil pessoas no seu programa de sócio-torcedor, com possibilidade de voto. Não todos, né? Porque tinha critério, lógico. Sim. Mas, enfim, eu estou te dizendo isso porque não há como se discutir. É uma tendência no mundo. Não isso. há. Não, aí tem duas coisas. A primeira é uma tendência, se for feita com critérios, é extremamente positivo, porque democratiza, Sim. Certo? Mas também não é solução. Nós temos 2 exemplos de São Paulo, um do Santos, que o sócio-torcedor vota, e o Santos está numa briga aí há muito tempo, mal administrada e tal, numa briga para não cair. E você tem o Palmeiras, que o sócio não vota e está super bem. Então, a questão do voto é mais para valorizar hoje o sócio-torcedor. É isso, cara. Né? O sócio-torcedor, aquele cara que sacrifica, que bota o dinheiro dele no clube, ele quer se sentir importante e dizer assim, eu também faço parte das decisões do clube que eu amo. Porque o Ceará, eu acho que deve ser para você, é para mim, e é para muitos e muitos torcedores, é como se fosse uma segunda família da gente. É um amor que a gente cria como se fosse um ente querido da gente. Quando o Ceará está mal, a gente vai mal, fica mal. Eu sou um cara, eu não marco reunião na hora de jogo do Ceará, eu deixo de fazer negócio na hora de jogo do Ceará. É sagrado aquilo ali para mim. E aí, quando o time está ruim, quando há essas questões políticas, inclusive, tem feito, no meu caso, até desestimular um pouco, trazer o canal, trazer as notícias, porque vira repetição, há sempre as mesmas coisas, os mesmos problemas, quando a gente poderia estar discutindo coisas muito valiosas, muito mais positivas para o clube, a gente fica tendo que discutir o que a gente está fazendo aqui agora, né? Discutir a política do clube, que era para ser uma coisa, sabe, leve, né? Era para ser uma coisa leve. Então, eu vejo que a questão do sócio-torcedor não é para mudar a história administrativa do clube, mas é para valorizar, é um marco de valorização do torcedor. E aí, com esses critérios eles meio que regulam o que vai poder ser feito, o que vai poder ser inserido no contexto da história do clube em relação à política do clube. Agora, que é importante, é demais. Porque, por exemplo... Agora... Pois não. Não, fica à vontade, pode terminar, desculpa. Porque, por exemplo, o Ceará perdeu do ano passado para cá, até agora, o Ceará perdeu 19 mil sócios torcedores. Olha, Antônio José, se a gente fizer uma continha de R$50 por sócio torcedor mensal, o Ceará perdeu em torno de R$1 milhão por mês. Por mês. E é muita grana isso para um clube do Nordeste, para um clube do tamanho do Ceará. Agora, você imagina, com a valorização do sócio torcedor, com uma política estável, uma diretoria administrativa que tem transparência nas suas ações, tem transparência na administração do clube, quanto essa torcida do Ceará compraria essa ideia do sócio-torcedor? Sabe? O Ceará, do jeito que está, ainda é hoje no Nordeste o terceiro maior sócio-torcedor, a gente falando de futebol. Você imagina esse clube organizado. Não precisa ganhar tudo, não, Antônio. Precisa só ter transparência nas ações e uma política calma, estável, que não é tão difícil, cara. É deixar a vaidade de lado e pensar no bem comum do clube, é apenas isso. Concordo 1000% com você. O que a gente tem tentado fazer, eu particularmente estou no conselho desde 2011, mas confesso que pouco participei exatamente por essas questões que você cita. É desestimulante. Vontade de ir para assistir meu futebol, para ir para minha arquibancada com meus amigos, que eu sempre vou desde a época de colégio, e viver, e sofrer, e vibrar. Agora, sobre o sócio-torcedor, ao longo desse processo, sabe, Selmo, eu procurei ler, estudar, ouvir muito podcast bacana sobre o assunto e tal, e o convencimento que eu me
permitir foi o seguinte: quando o programa de sócio-torcedor começou no Brasil, no começo dos anos 2000, existia naquele momento um contexto social em que o camarada ficava feliz de poder dizer assim: meu irmão, eu estou ajudando o meu clube, ponto. Eu vou para todo jogo, está garantido meu ingresso. Era a satisfação que o cara tinha. De lá para cá, nós estamos falando aí de 20 anos. Houve uma mudança social profunda. Surgiram os serviços de streaming, surgiu o YouTube e os YouTubers comentando, fazendo react para jogo. A questão do acesso à violência, etc., afastou muito o torcedor. Então, a concorrência com o estádio ela é muito grande e desleal. Quem é o garoto hoje de 15, 16 anos que prefere estar no estádio do que estar assistindo no conforto da casa dele, do jeito que ele gosta, com o youtuber que ele gosta, ouvindo os comentários do Selmo, ouvindo os comentários dos canais do Ceará? Tá entendendo? Então, é isso mesmo. Quem está no programa de sócio-torcedor, ele quer algo a mais, que é essa participação. E aí eu vou complementar uma coisa que você falou. O fato, essa perda que você fala nominal aí, que você calculou em torno de 1 milhão mês, ela, indireta, é muito maior, porque o produto Ceará, quanto mais sócio-torcedor ele tem, mais ele se torna caro para o patrocinador, para o investidor, para a transmissão, o direito de imagem, etc. Uma coisa é eu sentar na mesa dizendo: eu tenho 60 mil sócios-torcedores. A outra é sentar na mesa e dizer: eu tenho 20 mil sócios-torcedores. Entendeu? Então, tudo isso... A perda desvaloriza isso que você está falando aqui agora. Você perdeu em um ano 19 mil sócios-torcedores. Ora, quanto tempo o Ceará levou, Tony José, para chegar a 20 mil? Eu lembro da campanha dos 20 mil. Nós levamos quase 100 anos para chegar a 20 mil, cara. Se a gente for pensar nisso, e a gente perdeu em um ano quase isso. Pois é. Então, assim, e eu não falo isso aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui fazendo crítica direta ou indireta a ninguém, longe de mim. Estou nesse processo desde o início, tentando construir um texto que venha atender aos anseios da torcida, mas óbvio, sempre dialogando com quem de fato vota, quem de fato vai decidir. Não sou eu que vou decidir a mudança, não é nem o membro da comissão, não é o doutor Barreto, não é o João Paulo, não é ninguém. Quem vai decidir é a Assembleia do Conselho. Os conselheiros que você tem conversado falam muito assim, os conselheiros antigos do Ceará, eles não gostam dessas alterações. Aí, a meu ver, é o contrário. Né? A turma nova que entra, e que muitos deles, o pessoal chama... Eu denominei aqui o Clube do Uísque. Né? A galera que vai para os camarotes, que tem os seus benefícios e tal, e tal, e tal. Na minha visão, quem não quer mudança é essa galera. A turma que está, por exemplo, Silveirinha, aquela galera toda lá... mais antiga, que é a época do Dr. Barreto Filho, não vou nem colocar você que você já é de 2011. Estou colocando a turma de 93, de 94, aquela galera toda lá. Dizer que aquele povo não quer mudança, eu acho muito pesado e jogar nas costas deles essa responsabilidade. Esse conselheiro, no geral, o que você tem conversado, tem entendido essa possibilidade e que a modernização desse estatuto é realmente positiva para o Ceará? Tem. Isso aí é um ponto de convergência. E, inclusive em relação ao voto do sócio. O que se vai precisar fazer, óbvio, é afinar, refinar, burilar, polir os critérios. Porque nós temos um entendimento em relação a esses critérios, que, não, repito, não é nosso, foi o que a gente conseguiu garimpar das propostas que recebemos dos torcedores e dos conselheiros, né? Então e outra, pela experiência no direito, a gente usa muito a expressão que é o direito comparado. Então a gente pegou outros estatutos de clube que tem uma certa, aquilo que você já até cobrou aqui, que tem uma certa pacificação política, uma estabilidade política. Pegamos os modelos que eles utilizam e estamos tentando encontrar a fórmula para sugerir no nosso estatuto, para que essa sugestão seja democraticamente discutida, criticada, ouvida por todos aqueles que votam e também pela torcida, entendeu? Essa é a ideia, cara. Ninguém é dono da razão, não.
Tem um ditado, eu prefiro ser feliz do que ter razão. É Então, verdade. eu prefiro ver a mudança, mas é uma mudança, se não for do jeito que a gente entende que é a melhor, mas que ela aconteça, entendeu? Que a gente encontre essa fórmula, discuta isso de forma tranquila, de Talvez não venha forma um estatuto, estatutária. né? Talvez não venha um estatuto perfeito, né, Antônio José? Mas venha um estatuto mais moderno, que É, viabilize para outras ações lá na frente, né, cara? pois é, exatamente. De repente, assim, a gente tentou em 2019 formar essa comissão para que se tratasse especificamente do ponto do voto do sócio-torcedor. E sequer isso foi possível. Então, quando a gente hoje está discutindo isso e dezenas de outros pontos, é uma mostra concreta de que há uma vontade de todo o conselho de fazer essa mudança, entendeu? Agora, Isso é claro. louve-se o doutor Barreto nesse momento, né? Porque ele, como presidente, deu um andamento a isso, né? Doutor Barreto, eu até já falei isso para você mais cedo aqui, doutor Barreto, ele para mim, merecia, depois desse processo todo, uma placa de reconhecimento, porque o doutor eu estava aqui falando contigo, ele estava mandando mensagem aqui para mim agora. Sábado de manhã, doutor Barreto, é um jovem senhor, mas já é avô, O, podia o, o estar doutor, lá curtindo a neta dele, mas está lá preocupado com as cores do Ceará, e liga, louve-se Antônio trabalha, José. E louve-se Antônio José. Ele está com a esposa, né? com um Com problema problemazinho de de saúde, saúde, né? Pois né? é, E mesmo assim ele não abre mão de não responder, abre. de falar com a gente, É, sabe? Esses dias até eu pedi desculpa a ele, doutor Barreto, me desculpa, está sendo assim intransigente, às vezes me ligar no momento que você não pode atender, mas ele nunca deixou de atender, sempre se prontificou a informar, a prestar algum esclarecimento que a gente faz. Eu acho muito importante, tem que louvar a atitude do doutor Barreto, e eu fico triste quando tentam manchar a história do Dr. Barreto, quando vejo muita gente tentando jogar pedra sem conhecer a história do Dr. Barreto e sem conhecer, na verdade, o trabalho que ele faz no Conselho. Aquela reunião que vocês convocaram, todos nós, foi muito importante para a virada de chave. E eu virei a chave ali. Eu virei a chave ali. é. E eu conheço muita gente também que, a partir daquela reunião, virou a chave. Né? De entender o que é que o Conselho quer, as propostas do Conselho e a boa-fé do Conselho em trazer um novo Ceará para o torcedor, porque a gente E precisa assim, renovar o Ceará. Selmo, pegando o recorte aí que você falou do doutor Barreto, cara, nada justifica, nem de um lado de um outro, nada justifica por algum desentendimento de opinião você Ataques fazer pessoais, né? ofensa, né? Não existe. E todo mundo do Ceará tem sofrido isso. Todo mundo do Ceará tem sofrido isso. E eu acho que A eu tô gente na sofre, fila. cara. Eu tô na A fila. gente sofre. A gente sofre, você não tem noção como a gente sofre. Pois é, Até pois é. ameaça de morte, viu, Antônio? Então, pois é, cara. Até Então, ameaça de nada. morte. Se você fala o que o cara Isso, não quer ouvir, os caras piram, meu irmão. É um negócio absurdo. isso não tem Vai justificativa. vasculhar a tua família, vai vasculhar a tua história, vai vasculhar a tua vida, entendeu? É complicado. Quando você É, desagrada um determinado grupo radical, você está aberto a isso. pois Mas é, é isso aí. infelizmente. Meu irmão, só te agradecer esse tempo, hoje, sábado pela manhã, e eu vou falar agora por você, né? Poderia estar numa praia, eu gosto de ir à praia sábado pela manhã com a minha esposa, tomar água de coco, tomar um Legal. banho, imagino que todo mundo gosta. E a gente está aqui É, nesse momento falando do Ceará, discutindo as coisas do Ceará, porque a gente quer o bem do Ceará. A gente não quer estar falando aqui de coisas ruins do Ceará, discutindo administração, discutindo política. A gente queria estar aqui falando de Ceará brigando em Libertadores, brigando para ser campeão brasileiro. Eu espero que esse estatuto traga para o Ceará novos ares, traga uma dinâmica administrativa, uma dinâmica de time empreendedor, porque eu falo muito que o Ceará tem que definir o perfil dele no futebol brasileiro. Qual o perfil de time que eu quero ser no futebol brasileiro? Eu quero ser um time que só participa da Série A, eu quero ser um time que briga para o Sul-Americano, eu quero ser um time que vai brigar para o Libertadores. Se o Ceará não definir o perfil dele como clube no futebol brasileiro, a gente vai sempre estar nessa, de discutir o indiscutível, o óbvio. Né? E eu acho que o Ceará tem que passar por esse processo, e eu acho que o torcedor é importante ele ser valorizado nesse momento também, chamar o torcedor para o seu lado, porque, como dizia o próprio Zé Moraes antigamente, né, o torcedor é o baú. A gente não pode deixar o baú fora.
O baú tem que estar dentro do negócio. É isso, né? cara. E eu acho que isso é fundamental para o Ceará. Eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem para o torcedor e te agradecer muito essa disponibilidade. Doutor Antônio José Maia, que não gosta de ser chamado de doutor, dispensa formalidades, mas eu te agradeço de coração essa tua atenção. Eu que agradeço, Selmo, mais uma vez. Estou, como eu lhe falei, à disposição. Tenho um compromisso familiar agora, mas eu disse para o meu pai, vou me atrasar, mas é para participar de um podcast do Ceará. Ele, não, tudo bem, então não tem pressa não, pode ficar aí. Eduardo. Fosse outra coisa, ele ia ficar chateado. Mas, cara, eu que te agradeço aqui também a atenção. Eu tenho convivido muito com a chamada mídia independente e vejo o trabalho voluntarioso que vocês fazem de trazer a verdadeira informação e com uma coisa que nós, torcedores, precisamos, que é uma informação com parcialidade mesmo, entendeu? Para mostrar a opinião daquilo que está correto, a opinião daquilo que está errado. Eu acho que é desse jeito que a gente, de fato, constrói ou procura construir algo melhor. Eu tenho certeza que todo mundo quer o melhor para o clube. Às vezes a gente não encontra para chegar no mesmo lugar o mesmo caminho, né? Se você botar no Google Maps, ele dá uma sugestão, se você botar no Waze, ele dá outra, mas todo mundo quer chegar no mesmo caminho. Eu quero ter essa fé sempre, essa crença, dizer que a comissão foi formada por aclamação numa Assembleia Geral do clube, a gente tem trabalhado muito, nós temos lá, eu me sinto às vezes lá na comissão, aquele cara que subiu da base para jogar no time dos profissionais, porque, cara, nós temos lá juiz de direito, que é o relator do estatuto, nós temos servidor da Justiça Federal, nós temos procurador federal, nós temos advogados com larga experiência com associações. Então, assim, o trabalho técnico ele está mais do que respaldado. Do ponto de vista do trabalho material, daquilo que está inserido, aí sim é que eu estou confortável, porque nós tivemos nós somos iluminados ali no momento com a ideia de ouvir o torcedor. E eu quero me dirigir ao torcedor, que sou torcedor, estou na comissão, eventualmente, mas eu sou torcedor, o meu lugar na arquibancada, eu vou com meu filho, que hoje tem 14 anos, é com ele que eu assisto os jogos, e com amigos que eu tenho desde os anos 80, que vamos junto para o jogo do Ceará. Então, dizer para ele que tudo que eles encaminharam de propostas, aquelas que não ofendiam a legislação e que eram factíveis, a gente considerou, trabalhou, discutiu, aprimorou, fomos aprimorados por muitas das que vieram, muita sugestão fantástica de gente que a gente sabe ver que acompanha de fato. Os conselheiros também mandaram muitas propostas boas. Então a gente tentou só catalisar e apresentar e formatar, vamos caminhando para o fim, se Deus quiser, um anteprojeto de estatuto moderno, do ponto de vista legal, e democrático, do ponto de vista da torcida, que vem ao encontro daquilo que o torcedor hoje, imagino eu, espera. Aqui nós fazemos uma campanha no canal sem voto, sem sócio. Aqui nós temos essa campanha, sem voto, sem sócio. O torcedor tem que ter o direito de participar das decisões do clube, que crie critérios para isso. Eu acho que é válido e tem que ter sim esses critérios, mas que o clube valorize o torcedor, que é seu maior patrimônio. Meu irmão, obrigado pela compreensão de estar comigo hoje aqui, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe, te dê um bom final de semana, um bom jogo para nós hoje, embora não valha nada. Eu te espero aqui em outros momentos para a gente falar desse estatuto, se Deus quiser, já aprovado, e os benefícios que ele trará para o Ceará no futuro, tá bom? Tá legal, meu amigo Samuel, que agradeço. Forte abraço, bom final de semana para você e estou sempre às suas ordens, viu? Tamo junto. A gente se vê por aí, como a gente sempre fala por aqui. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.